Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje a gente tem um material extremamente denso para discutir. Exatamente. Hoje nós temos em mãos um dossiê analítico que está, neste exato momento, reescrevendo o fluxo de ordens institucionais nas mesas de operações mais sofisticadas do mercado. Um material que veio direto de uma mesa proprietária de investimentos, né? Sim, e ele descreve um verdadeiro sismo geopolítico acontecendo agora no mercado financeiro asiático. O foco dessa nossa análise aprofundada de hoje é um evento de proporções colossais. O resgate da Bolsa de Hong Kong. Isso, o resgate trilionário da HKEX, que foi orquestrado por Pequim. E a missão de destrinchar esse dossiê hoje é entender como esse movimento não é só, mais uma daquelas manchetes financeiras distantes que a gente lê de manhã e esquece à tarde. Longe disso, é um evento estrutural. Exato! Trata-se de algo que altera de forma dramática o custo de capital das empresas brasileiras, redefine o que os grandes gestores consideram como risco sistêmico global e, principalmente, muda completamente as regras do jogo das finanças regenerativas. É uma reprecificação global, na verdade. Justamente. E o gancho central que vamos explorar aqui, a grande provocação de bilhões de dólares que o documento traz, é o seguinte: como é que grandes fundos institucionais e fundos de pensão ocidentais vão conseguir justificar investir trilhões em um mercado que agora passa a ser dominado por gigantes estatais opacas e movidas a carvão? Sobretudo nesta década, né? Pois é, exatamente na década em que a regulação climática global simplesmente não perdoa mais nenhum tipo de ineficiência. Essa é, sem dúvida, a grande assimetria do nosso tempo. É o que está forçando uma reprecificação quase imediata em todos os portfólios que têm qualquer exposição a mercados emergentes. O choque de realidade. Exato. O dossiê que a gente está dissecando hoje deixa muito cristalino que esse movimento lá em Hong Kong vai muito além de uma simples injeção de liquidez do Banco Central para, acalmar o humor dos investidores no curto prazo. Não é só afrouxamento monetário. Não, de jeito nenhum. É uma mudança geológica na alocação de capital global, porque o mercado financeiro, na sua essência, ele se baseia em previsibilidade, transparência e cálculo claro de risco. Matemática pura. Matemática. E quando uma variável com o peso gigantesco da intensidade de carbono entra nessa equação de forma descontrolada e totalmente opaca, as fundações de precificação tremem. A base inteira balança. Balança? A gente está assistindo a uma colisão em câmera lenta entre aquela velha economia industrial pesada do século XX e as novas exigências de dever fiduciário do século XXI. Certo, vamos desempacotar isso, porque a dinâmica aqui é super complexa. O material chama esse pacote de estímulo focado na HKEX de uma invasão continental. Um termo forte, aliás. Muito forte. Porque para um operador comum, aquele analista que está só olhando o sobe e desce diário do índice Hang Seng na tela da Bloomberg, pode parecer apenas mais um dia de injeção de capital do governo chinês. Uma terça-feira qualquer no mercado asiático. Isso, mas a leitura dessa mesa proprietária é que isso funciona na prática como uma verdadeira anexação financeira. Hong Kong sempre teve aquela aura muito clássica de ser a ponte de ouro, certo? A principal porta de entrada. Aquele canal seguro que conectava a governança e o capital do Ocidente com a máquina de hipercrescimento da China. Só que com essa tal invasão continental, a bolsa passa a ser inundada por colossos industriais e estatais chinesas, as famosas SOEs. O que é fascinante aqui é o choque quase imediato de realidades operacionais. Porque, historicamente, investir via Hong Kong significava acessar o prêmio de crescimento da China, mas vestindo uma roupagem de governança e de auditoria que era muito próxima dos moldes de Nova York ou Londres. Era o porto seguro para o dinheiro institucional. Perfeito. Só que agora, ao integrar essas gigantes estatais do continente de forma tão massiva na Praça de Hong Kong, a própria espinha dorsal, a matriz produtiva que sustenta o valor total dessa bolsa, muda de figura completamente. Muda o lastro, né? Muda o lastro. A análise detalha que a operação dessas empresas é brutalmente dependente da queima de carvão térmico. Não é uma dependência marginal, é o núcleo duro da operação delas.
E é exatamente aí que o curto-circuito acontece. A conta do clima chega. Chega e cobra caro. Se a gente colocar a infraestrutura pesada dessas estatais frente a frente com as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs lá do Acordo de Paris, a conta simplesmente não fecha mais. O capital fiduciário global tem mandatos rigorosos de descarbonização que colidem de frente com isso. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo, aqui por um minuto. Fique à vontade. Para quem está nos ouvindo e pensando de forma puramente capitalista, um gestor de fundo de pensão em Nova York, no fim do dia, ele não está buscando apenas rentabilidade e yield. Em tese, sim. Então, se essas estatais chinesas estão com o balanço garantido pelo governo de Pequim e geram um caixa absurdo, por que esse gestor gringo se importaria tanto com o fato de usarem carvão? Porque a rentabilidade futura está intimamente umbilicalmente ligada ao risco regulatório. Hoje não é mais uma questão de ativismo ecológico, de abraçar árvore. É matemática fiduciária pesada. Risco de balanço. Risco puro. Esse capital global trilionário opera hoje sobre mandatos que são draconianos. Um fundo de pensão norueguês, por exemplo, ele tem metas estatutárias de redução de emissões no portfólio todo ano. Eles não podem simplesmente comprar qualquer ativo que dê lucro neste trimestre se essa compra explodir a pegada de carbono do fundo como um todo. Entendi. A injeção de ativos de altíssima intensidade carbônica impõe, pelo que o dossiê mostra, um teto invisível à valorização da HKX. Exatamente. É um teto invisível, cria-se o risco real de isolar Hong Kong num ecossistema financeiro que o mercado chama de marrom. E os fundos europeus e americanos só vão aceitar colocar dinheiro lá se tiver um desconto gigante, certo? O famoso Brown Discount. Eles exigem um prêmio de risco tão alto que destrói o valuation da estatal na tela. E para não ficarmos apenas voando nessa teoria macroeconômica, eu queria pedir para você traduzir isso para mecânica financeira. Descer para a realidade de quem monta as planilhas. Vamos lá. Como que isso afeta o dia a dia do analista que senta lá na Faria Lima, abre o Excel e precisa dar um preço para essas empresas? Porque o documento fala de uma matemática implacável da transição climática. Como é que o carvão estoura a planilha? Vamos descer direto para a sala de máquinas. O coração da avaliação de qualquer empresa madura é o modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. Base do valuation. Sim. Nele, o analista projeta o dinheiro que a empresa vai gerar lá no futuro e traz isso a valor presente usando uma taxa de desconto. É nessa planilha que a opacidade do governo esbarra na matemática fria. E o que acontece quando tentam auditar essas empresas de Hong Kong? O analista se depara com um verdadeiro buraco negro de dados. A empresa não apresenta um plano de CAPEX verde transparente, ou seja, não diz quanto do caixa vai ser usado para trocar a caldeira a carvão por uma tecnologia limpa. Sem esse CAPEX verde, as emissões viram um problema. Viram um passivo inaceitável. As emissões de escopo 1 e 2 deixam de ser só um número no relatório de sustentabilidade para virar uma dívida não contabilizada que o modelo de DCF precisa punir severamente. Eu fico muito impressionada com uma imagem que o material usa, que é a ideia de um cemitério de ativos. É muito visual para a nossa audiência entender. E é literal. Basicamente, estamos dizendo que uma fábrica gigantesca, cheia de máquinas que custaram bilhões, pode perder o seu valor contável quase do dia para a noite. E a infraestrutura vira o que eles chamam de ativos encalhados, né? Os stranded assets, exato, são ativos irrecuperáveis. A fábrica ainda está lá, ainda produz aço, mas o custo para emitir a fumaça dessa produção vai engolir toda a margem de lucro. Porque a gente está entrando numa era de cap and trade global. Perfeito. O cenário global caminha para sistemas de comércio de emissões, o cap and trade, onde o direito de poluir é limitado e precificado. E mais do que isso, taxas de emissão transfronteiriças vão devorar a rentabilidade de quem produz sujo para exportar. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque até agora a gente falou de Ásia, de fundos em Londres, de bolsa de Hong Kong, mas a gente precisa trazer essa atenção colossal para a lente brasileira. O ponto mais crítico para nós. O documento faz uma conexão brilhante apontando que o Brasil atua como fornecedor de última instância dessa máquina chinesa. Nós somos a base da cadeia. A gente exporta minério de ferro, celulose, soja, empresas gigantes como Vale, Suzano e todo o setor do agronegócio. Nós alimentamos as estatais que estão poluindo lá do outro lado.
Exatamente. E aí entra o contraste regulatório, porque o Brasil andou na direção totalmente oposta de Pequim nos últimos anos, não é? Numa direção de transparência radical. A governança no Brasil deu um salto, enquanto a Ásia, nesse bloco das SOS, fechava as portas dos dados. A CVM teve um papel central nisso. Um papel histórico. A Comissão de Valores Mobiliários publicou a Resolução 193, que alinha o nosso mercado aos padrões do ISSB. O Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade. Isso. E o que a CVM fez foi obrigar as companhias abertas brasileiras a reportarem não só seus riscos financeiros, mas de forma integrada as suas emissões de escopo 1, 2 e 3. Não é mais opcional, é regra de capital aberto. Vamos só fazer um parêntese super rápido para alinhar esses conceitos para todo mundo? Escopo 1 é a emissão direta da sua fábrica. Escopo 2 é a energia que você compra para operar. E o escopo 3 é a armadilha. O escopo 3 pega a cadeia de valor inteira, incluindo o que acontece com o seu produto depois que você o vende. E é aí que entra o risco de contágio que o relatório menciona, certo? De forma bem didática, imagina uma mineradora ou uma gigante do agro aqui no Brasil. Ela faz todo o dever de casa, investe pesado em tecnologia, zera o escopo 1 e 2 dela. Fica com uma operação brilhante, limpa, modelo global. Um case de sucesso ESG. Exato, só que aí ela pega esse minério ou essa celulose verde, coloca no navio e vende para aquela estatal chinesa listada lá na HKX, que queima carvão sem parar e não tem transparência nenhuma. O comprador é um emissor gigante. E a pegada de carbono desse comprador asiático, por causa da regra do ISSB, reflete negativamente e diretamente no escopo 3 da exportadora brasileira. É o que a gente chama de armadilha do escopo 3. O cliente suja o seu balanço. E isso é um prato cheio para penalizarem as nossas empresas. Porque o dossiê alerta para o trovão do CBM europeu vindo aí. O mecanismo de ajuste de fronteira de carbono. Esse é o grande divisor de águas da década. Se a nossa exportadora não conseguir rastrear e auditar o destino final desse produto na Ásia, os investidores institucionais vão olhar para o Ibovespa e aplicar uma tesourada enorme nos múltiplos, não é? Vão penalizar o custo de capital. O impacto europeu do CBAM significa que, se a cadeia for considerada suja por falta de dados na ponta asiática, o produto final vai pagar um imposto de fronteira pesadíssimo para entrar na Europa. Isso encarece o nosso custo de capital e destrói a competitividade do Brasil. Diante desse abismo, desse cenário que parece sem saída, como o mercado se defende? Porque a Faria Lima não ia ficar sentada esperando o contágio acontecer. De forma alguma, a Faria Lima sempre encontra uma rota de proteção. E o dossiê fala muito sobre a engenharia financeira que está sendo usada como escudo. Se conectarmos isso ao cenário macro, a solução que essa mesa proprietária arquitetou é simplesmente genial. É uma arbitragem regulatória cirúrgica. Explica melhor essa arbitragem. Como não temos como mudar a política energética de Pequim, o Brasil não vai forçar a China a desligar as usinas de carvão, o foco do gestor brasileiro muda. O foco passa a ser blindar o balanço da empresa aqui dentro, cortando a dependência exclusiva de que a demanda asiática dite o nosso preço de risco. E eles fazem isso acionando os mecanismos verdes de dívida. O relatório menciona o uso tático de FDICs e CRAs verdes. Sim. Fundos de investimentos em direitos creditórios e os certificados de recebíveis do agronegócio. Funciona como? O produtor capta o dinheiro no mercado doméstico e paga menos juros por ser um projeto sustentável. Exatamente. Ele capta com o famoso Greenium, um prêmio de desconto na taxa. Esse dinheiro mais barato é carimbado exclusivamente para financiar o capex verde. Tipo eletrificação da frota, extração a seco na mineração. Agricultura regenerativa, biodefensivos, tudo que corta a emissão na raiz. E aí entra uma sacada do relatório que eu achei brilhante. Eles chamam o Brasil, ou a indústria brasileira, de purificador de risco. É o termo perfeito para o que está acontecendo. Porque descarbonizando na origem, com esse dinheiro mais barato dos CRAs, a indústria passa a gerar créditos de carbono proprietários de alta integridade. E não é para vender no mercadinho de balcão. Não. A tesouraria retém isso para operações de hedge climático. Ou seja, a exportação do minério
continua indo para a Ásia, alimentando a máquina deles, mas a emissão do produto já foi neutralizada aqui no Brasil, dentro de casa. A empresa entrega um balanço blindado. A nota IASG dessa empresa no Ibovespa fica imaculada para o capital ocidental, mesmo que a cadeia final lá na ponta seja opaca. A gente limpa o risco na origem. Essa arquitetura financeira separa o risco físico da exportação do risco contábil e climático do balanço. É sofisticado e blinda as margens contra o impacto daquele imposto europeu. Sensacional! E caminhando para a nossa reta final, o documento traça projeções muito concretas para a nossa janela de 12 a 36 meses. O que a mesa está enxergando para o futuro estrutural? O cenário para os próximos 1 a 3 anos é de uma consolidação dura. A Bolsa de Hong Kong, a HKIC, deve se firmar como um mercado estritamente regional, sustentado por essa altíssima liquidez estatal chinesa, mas operando com um severo desconto ESG global. O tal do desconto marrom que a gente falou. Isso. Como consequência direta, nós vamos ver uma reprecificação dos fluxos de investimento estrangeiro direto, o IED. Esse capital trilionário que precisa de escala, mas é refém da conformidade climática, ele vai fugir da Ásia. E o dinheiro foge procurando um novo porto seguro que tenha escala e obedeça às regras do jogo. E a grande conclusão é que o Brasil e a B3 têm uma janela histórica inigualável para absorver esses trilhões em fuga. Uma janela que talvez não se repita. Se soubermos manter o rigor da CVM e estruturar esses escudos corporativos, o Brasil se posiciona não apenas como um exportador de commodities, mas como grande hub global do crescimento regenerativo e seguro, o destino natural desse capital. Isso nos leva ao pensamento que encerra a análise de hoje. Sim, há uma diretriz fiduciária final que a mesa proprietária coloca e que resume tudo o que discutimos aqui. O capital não tem pátria, mas o carbono tem dono. A opacidade asiática agora é um risco de precificação que destrói margens, pura e simplesmente. E o que fica no ar, a grande provocação para quem nos acompanha a refletir, é como vão ficar as empresas globais que ainda insistem em ancorar o seu futuro e as suas margens num mercado focado em resgatar um passado fóssil. Se a União Europeia e os Estados Unidos vão taxar tudo que é opaco e marrom, será que estamos forçando a China a criar o seu próprio sistema financeiro verde paralelo, isolado do Ocidente? Fica evidente a necessidade imperativa de auditar balanços e rastrear cadeias de suprimento com um rigor máximo para sobreviver nessa nova era. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.